Olá, queridos! Chegou o momento que você pode nos abençoar, o momento da oferta. Esse é um momento muito importante para nós, porque você sabe, para que possamos continuar, para que possamos prosseguir, as finanças, elas são imprescindíveis para a obra. Você sabe que até Jesus, para atravessar o mar da Galileia, era necessário que se pagasse valores para os barqueiros para que se pudesse atravessar. Mulheres que seguiam Jesus abençoavam a vida dele com os valores, com as suas fazendas, para que o evangelho pudesse ser expandido para todas as pessoas. O apóstolo Paulo, na carta de Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, ele está falando com os irmãos dizendo: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por obrigação, mas com alegria. Então eu te convido nesse momento muito especial que você consiga também entender essa palavra e abençoar e ofertar com alegria, não por obrigação, não por tristeza. Aqui nós não ficamos prometendo que Deus vai lhe dar 100 vezes mais, apenas compreendemos que o que nós podemos fazer para que o Evangelho possa alcançar mais vidas, nós faremos. Eu tenho certeza que as mulheres que abençoavam Jesus com suas finanças, abençoavam crendo que Jesus chegaria em outras aldeias, em outros lugares e curaria e pregaria o Evangelho do Pai a outras vidas. Essa era a razão pela qual elas abençoavam a vida de Jesus e dos discípulos com as suas fazendas. Essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo nos ensina a ofertar e dizimar com alegria e não com tristeza. Alegria porque ao ofertar nós estamos abençoando para que o Evangelho chegue a outras pessoas. Então participe conosco. Não deixe de participar desse momento onde você está sendo privilegiado em poder ofertar e dizimar. Seja um dizimista, seja um ofertante, em nome de Jesus. Contamos com você. Olá, graça e paz. Estou aqui com a Letícia. Estamos compartilhando já o link do culto, da nossa live aqui. Compartilha ele, Letícia. Estou compartilhando já. Legal. Você sabe que para atingir mais pessoas tem que compartilhar cada vez mais, Sim. né? No YouTube, vai lá no Instagram, Facebook, comenta lá também. Ative o sininho, no Twitter também. Tá bom, não tem problema nenhum. O importante é participar. Quanto mais pessoas participar, melhor. Vai atingir corações de muitas pessoas e vão ser impactadas pelo poder da palavra. Compartilhou aí? Compartilhei para todos os meus amigos. Então, nós da família Restaurar, amamos ser igreja. Tchau. Adorar a Deus em forma de dança é expressar aquilo que está dentro de você para fora, como uma forma de sentimento espiritual, passando esse recado para vocês. É uma maneira de nós estarmos mais próximos de Deus, também através da dança, além da palavra, além dos louvores. É um momento de espiritualidade que a gente consegue sentir a presença de Deus mais forte. Olá, meu nome é Soraya. Meu nome é Jaqueline. Nós fazemos parte do Ministério Vida em Movimento, na Comunidade Apostólica Restaurar, e estamos aqui para fazer um convite a vocês, que após esse período de quarentena, de isolamento, que possamos estar juntos cultuando e adorando ao Senhor. E também gostaria de dizer que assim, a família Restaurar tem restaurado minha vida, tem restaurado muitas vidas. Venha congregar com a gente também. Nós amamos ser igreja.
Respiro
Graça e paz, queridos. Deus abençoe a todos. Aqui o pastor Cláudio Brito, da Comunidade Apostólica Restaurar. Continuamos com a nossa série falando sobre o que significa ser salvo. Na semana passada eu estava falando sobre os movimentos desta salvação. O primeiro movimento dessa salvação seria: Deus permite a humanidade continuar existindo, né? Porque se Deus é a vida e Ele é a vida, toda vida existente existe em Deus e segundo a sua vontade. Ele permite, segundo a sua permissão, Ele permite que nós continuemos existindo, assim como todas as outras coisas. E eu citei ali o livro de Atos, capítulo 17, onde o apóstolo Paulo diz aos gregos, às pessoas que estavam ali ouvindo ele, mesmo essas pessoas adorando a outros deuses e diversos deuses, o apóstolo Paulo olha para essas pessoas e diz: olha, nele, em Deus, nós, ou seja, até mesmo aqueles que adoravam outros deuses, nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Paulo, ele deixa de uma maneira muito maravilhosa claro isso que eu estou te dizendo. Deus é a vida. Tudo que se move, tudo que existe, existe em Deus, segundo a sua permissão. Talvez tenha ficado aqui algumas dúvidas, vou rapidinho aqui citar uma delas. Algumas pessoas perguntaram, né? Ah, pastor, mas e o diabo e os anjos caídos, eles vivem segundo a permissão de Deus? Sim, claro que eles vivem segundo a permissão de Deus. E talvez a próxima pergunta é: mas se eles são perversos, ruins, por que Deus permite que eles continuem existindo? Bom, Deus decidiu que nós, seres humanos, seríamos aqueles que vamos julgar os anjos. Muitas pessoas pensam que dentro da escala de poder na existência está Deus, os anjos e os homens. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Na verdade está Deus, os homens, depois os anjos. Você vai perceber em algumas passagens no Antigo Testamento e até mesmo já no Novo Testamento, onde quando anjos aparecem aos servos de Deus, eles dizem aos servos, aos homens, né, que recebem a visita dos anjos, na maioria das vezes, quando alguém tentou adorar algum anjo, o anjo diz: não se dobre, porque nós somos teus conservos. Ou seja, Deus colocou os anjos, de certa maneira, né, entre aspas, é claro que tudo é segundo a vontade de Deus, mas Deus colocou os anjos para nos servir. E isso também não significa que é para você sair dando ordem a anjo, né? Na verdade, Deus lhe manda os anjos fazerem aquilo que Deus quer que faça ao nosso favor. Então, quem manda é Deus, nós apenas somos servos. Mas a Bíblia vai nos ensinar que dentro da escala da criação está Deus, os homens e os anjos, né? Você não vai ver em nenhum lugar da Bíblia falando que Deus criou os anjos à sua imagem e semelhança. Isso só é dito segundo a criação do homem. Quando Deus cria os homens, diz o texto em Gênesis, que Deus criou os homens à sua imagem e semelhança. Quanto aos anjos, não existe nenhum texto que diga o mesmo, que Deus criou os anjos segundo a sua imagem e semelhança. Logo nós vamos explicar essa questão. Mas, no entanto, a princípio a pergunta seria: se tudo que existe, existe em Deus, por que Deus permite que os anjos maus e o próprio Satanás, vamos dizer assim, mas na verdade é um espírito contrário a Deus, por que ele existe, né? E eu disse aqui a vocês que Deus decidiu que nós seríamos os que íamos julgar esses anjos. Talvez, né, isso aqui é um talvez segundo o meu pensamento, seja justamente sobre essa questão. Quando Satanás descobre, ou percebe, ou vê ali no ato da criação, Deus criando homens que estão acima dos anjos, você percebe que alguns textos onde falam sobre a pessoa do diabo, né, diz que ele queria ser semelhante ao Altíssimo, né? E isso entra contra a questão de Deus criar os homens à sua imagem e semelhança. Então é como se Satanás não aceitasse essa hierarquia, homens acima dele, sendo ele tão poderoso,
e ele diz, eu que serei, né? Eu serei semelhante ao Altíssimo, como se ele dissesse, vocês homens, não. Então nós, na semana passada eu citei até mesmo que a guerra de Satanás não seria contra Deus, mesmo porque ele não tem poder algum sobre Deus. O poder de Satanás contra Deus é como uma poeira sobre uma balança, né? Não pesa, não muda, não tem relevância alguma. A vontade de Satanás, a guerra de Satanás, seria contra os homens, afetando a vontade de Deus no sentido de Deus criou os homens à sua imagem e semelhança, mas vamos pensar assim na questão do espírito maligno, Satanás. Eu vou destruir os homens e eu serei a imagem e semelhança de Deus. Então nós percebemos em toda a Bíblia Satanás guerreando contra os homens. A sua guerra é contra esta humanidade a qual Deus decidiu até mesmo dar a vida do seu único filho, antes mesmo de criar esse ser humano, essa humanidade. Deus, sabendo que ele ia pecar, que o homem ia pecar, de antemão preparou o seu próprio filho para se sacrificar por esta humanidade, que somos nós. Até citei o livro de Pedro, uma das cartas de Pedro, onde Pedro diz que Cristo é o sacrifício que já estava preparado antes da fundação do mundo, ou seja, antes que o mundo existisse, na onisciência de Deus, já estava previsto que o Cristo morreria para nos salvar. Isso é muito complexo, talvez para você entender. Apenas ouça o que eu estou te dizendo, vai assimilando e compreendendo que Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. Por isso, já de antemão, preparou a Cristo para nos salvar. Como eu estava dizendo, eu disse isso na semana passada, que seria o primeiro movimento desta salvação, né, do que significa essa salvação. O primeiro movimento é fazer com que essa criação permaneça em existência, mesmo em desobediência. E aí veio a pergunta do Satanás e dos seus anjos. Por que eles ainda existem? E como eu estou dizendo aqui, como a guerra de Satanás é muito mais contra os homens, Deus decidiu que seria os homens que Satanás fez cair, esses homens que julgariam os anjos caídos. Olha comigo aqui um texto no livro de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 6, 1 aos Coríntios, capítulo 6, olha o que o apóstolo Paulo vai nos dizer aí. Eu vou lendo aqui, se caso você não conseguiu abrir ainda, é só voltar aí o vídeo depois e você vai acompanhar. A princípio, ouça aí, olha. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, nós vamos ler aqui o versículo 2 e 3. Olha que interessante. Não sabeis vós que os santos, né, que seria os homens separados por Deus, né, hão de julgar o mundo? Ora, quando diz o mundo, seria esse sistema que rege toda a humanidade, né? Não é o mundo, o planeta Terra, é o mundo no sistema que rege a humanidade. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? E aí no verso 3 ele diz o que eu estava falando sobre os homens julgar os anjos. Olha, não sabeis vós que havemos, né, então ele se inclui, havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Paulo estava sobre uma outra questão que estava acontecendo ali na igreja, sobre os irmãos levarem muitas vezes as causas particulares da igreja para os ministros da lei local, secular, e Paulo diz, não, vocês que vão julgar o mundo e que vão julgar os anjos, não têm condição de julgar as coisas mínimas, os problemas mínimos desse momento, né, dessa vida. Então, Paulo cita justamente o que eu estou falando para você, né? Deus decidiu que nós julgaríamos os anjos e por isso ele ainda não destruiu os anjos, os demônios, e nós precisamos vencer. E como é que nós vencemos os anjos, os demônios? É quando nós andamos em obediência a Deus. A cada dia que você se levanta e obedece a Deus e anda segundo a vontade de Deus, você está vencendo os anjos. Para que no final, na vinda de Cristo, no dia do grande juízo,
você que venceu Satanás e os seus anjos na vida, na sua existência, no seu andar, no seu existir, julgue os anjos e o diabo, né? Então, acho que aí ficou claro o que eu estou dizendo. Acho que eu respondi a pergunta que haviam me feito. Agora, passando para o próximo passo desta salvação, já eu vou chegar no que eu estava falando na semana passada, que nós iríamos falar, que é sobre a igualdade, tá? Mas antes disso, estou falando sobre os primeiros passos aqui dessa redenção. Para que ela seja possível, Deus nos fez continuar na existência. O diabo, quando ele tenta a Adão e a Eva, qual era a intenção do diabo? É tipo aquela pessoa que se separou da mulher e ele disse, se não for ficar comigo, então não vai ficar com ninguém. Então mata a mulher, mata os filhos e se mata. É homicídio, é um homicida. A Bíblia diz que Satanás também é um homicida desde o começo. Ou seja, começo quando ele caiu, né? Quando ele decidiu ir contra a vontade de Deus, porque ele sabe que não existe vida fora de Deus. Então, quando ele vê Deus criando uma humanidade que está acima dele, ele pensa, se não é para mim, não é para ninguém. Então, ele luta contra a humanidade na tentativa de fazer com que Deus destrua essa humanidade, sendo que ele conseguiu em alguns momentos a destruição. Por exemplo, no grande dilúvio, Satanás conseguiu fazer com que os homens pecassem tanto que extrapolassem o limite de iniquidade que Deus tem para a humanidade. Deus tem um limite. Quando você ultrapassa esse limite de iniquidade, você atrai para si o julgamento de Deus. E Satanás, como não tem o poder de, na verdade, nos destruir no sentido eterno, ele tenta fazer com que nós venhamos pecar tanto ao ponto de fazer com que Deus venha colocar o seu julgamento de justiça sobre nós. É o que aconteceu ali no dilúvio, como eu citei na semana passada, e é o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, ok? Ou seja, o homem se tornou tão perverso, tão mau, que atraiu para si o julgamento de Deus, porque se Deus permite que eles continuassem daquele jeito, a maldade deles ia crescer tanto sobre a terra que não ia haver chance para que houvesse salvação depois, porque se os homens se tornam tão maus, tão terríveis, ao ponto de não enxergar nenhuma bondade, não ter nenhuma bondade, não teria nem condições de Jesus pregar o Evangelho. Jesus veio pregar o Evangelho em um tempo determinado por Deus, específico, onde a civilização tinha condição de ouvir, entender e espalhar esse evangelho para outros, para que outros fossem salvos. Então, você vê que Jesus está em um lugar onde não é um lugar de bárbaros, totalmente bárbaros, porque se fosse eles já matariam ali qualquer vestígio de bondade. No entanto, Jesus nasce em um local onde há condições de pregar o evangelho. Apesar da lei romana não ser tão boa quanto é o evangelho, é claro que nem se compara, mas era uma lei que dava condições de haver uma cidade, uma civilização sobre o domínio dessa lei. E isso fez com que Jesus pudesse pregar o evangelho, seus discípulos conseguissem viajar também de um lado para o outro, já pregando o evangelho, e de certa maneira a lei romana acabava que, de uma certa maneira, ajudando isso, para que houvesse condições, né? Se todos fossem bárbaros, não havia possibilidade nem sequer dos discípulos transitar de um lugar para o outro, porque ao transitar de uma cidade para outra, eles já seriam assassinados. Ok? E então, Deus permite o homem na existência, frustrando os planos de Satanás, que é homicida, que era destruição da humanidade, mesmo sabendo que ele seria destruído. Então ele é chocado porque Deus não destrói a humanidade, Deus não destrói Satanás, Deus faz permanecer a humanidade e ainda ter condições dessa humanidade lá na frente julgar o próprio Satanás que fez com que a humanidade caísse. Ok? Então, qual é o segundo movimento desta salvação? É que, se não havia nenhuma... por exemplo, toda bondade, toda vida está em Deus. Quando o homem sai da presença de Deus, então não era para haver nenhuma bondade nesse homem também, assim como não era para haver vida. Ou seja, Deus empresta da sua vida para a humanidade, mesmo se a humanidade merecer,
e Deus também empresta da sua bondade para que a humanidade tenha condições de existir, ok? Imagine se os homens são tão maus e tão perversos que não tenham condições de amar, não tenham condições de sorrir, de brincar, de ser feliz. Imagina só se todo o homem fosse completamente mau. A raça humana já estaria extinta, pois nós já haveríamos nos destruído totalmente. Se ainda continuamos na existência com algum vestígio de bondade, é porque Deus permite essa bondade em nós. Não há bondade que seja sua. A bondade que está em mim e em você, ela vem do Altíssimo. É Ele que permite esta bondade acontecendo dentro de nós. Por pior que a pessoa seja, em algum momento, existe vestígios de bondade nela. Existe ali, dentro do interior dela, alguma ação, muitas vezes, onde existe uma bondade. A pessoa, o bandido, por exemplo, por mais bandido que ele seja, de repente ele ame uma mulher e cuide dessa mulher e cuide dos seus filhos. Isso acontece, mesmo ele sendo bandido. Então, isso eu estou fazendo aqui uma comparação muito simplória, né? Mas no âmbito da nossa vida, por mais que os homens sejam perversos, ainda existe algum vestígio de bondade nesses homens. E de onde vem? Vem de Deus. O Paulo, por exemplo, aqui na carta aos Romanos, no capítulo de número 3, Romanos, capítulo 3, no versículo 9, ele diz assim, olha, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. No versículo de número 23 está assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se você for levar esse texto aqui ao pé da letra, se você entendesse apenas assim, ó, não existe nenhum homem bom, não existe bondade alguma, então tem alguma coisa errada, porque eu ainda vejo alguns vestígios de bondade na humanidade. Eu ainda vejo pessoas se casando, pessoas se amando, cuidando dos seus filhos, isso não é bom? Pessoas trabalhando para sustentar a família, isso não é bom? Então eu vejo vestígios de bondade, eu vejo pessoas que são donos de empresa cuidando dos seus funcionários. Então eu vejo vestígios de bondade. Isso não significa que Paulo está errado, equivocado. O que Paulo está dizendo é que no âmbito do ser humano caído não existe bondade nenhuma. A bondade que está em nós é um empréstimo de Deus para dar condições à permanência do homem sobre a terra. Se Deus não permitisse isso, não haveria condição alguma de haver existência humana. Todos seriam destruídos pela sua própria maldade. Então olha que maravilhoso é a salvação, como a salvação é maravilhosa. Deus, ele, além de nos dar condições de continuar na existência, ele nos dá possibilidades para prolongar essa existência sobre a face da terra. Pois se os homens fossem totalmente maus, e todos ultrapassassem o limite da iniquidade, Deus teria que destruir o planeta todo. Então houve o dilúvio, mas graças ao Noé, que achou graça diante de Deus, Deus salvou o Noé e a sua família. Aí lá na frente, aquele que sai de Noé, o cão, né, que não é o cão, o capeta não, era um dos filhos de Noé que chamava Cão, né, alguns dizem Cã, mas esse filho de Noé aí, ele foi para um caminho errado e constituiu família também, e também foi uma família adversária dos filhos de Deus. Então, lá na frente, quando nós lemos sobre Sodoma e Gomorra, sobre civilizações que adoram outros deuses, vem dessa descendência, né, de maldade. E aí Deus ainda assim destrói ali Sodoma e Gomorra, mas todo o restante do planeta continua. Né, e significa o quê? Que Deus tem limites para a iniquidade. Se nós continuássemos vivendo somente com o mal, já teríamos atraído a destruição total sobre o planeta, né? Então, como é lindo o movimento de salvação. Agora,
eu falei sobre os dois passos, sobre os dois, na verdade, movimentos salvíficos, né? Movimentos de salvação, onde Deus dá condições para o ser humano continuar. Entenda bem, hein? Toda a nossa existência. Se você está na sua casa me assistindo, se você tem uma condição de ir a um culto, se você adora a Deus e canta a Deus, você faz tudo isso no espaço que Deus permitiu a você, a mim. Então, olha a graça de Deus. Deus permite esse espaço para a sua existência, como se Deus se encolhesse e deixasse que você continuasse existindo ali. Porque se o nosso pecado nos separa de Deus, o que era para acontecer? Com tamanho pecado e o poder de Deus tão límpido, tão cristalino, tão puro, teria que destruir todos os pecadores para que Deus continuasse com toda a sua plenitude. Então Deus se diminui, né? Nós vemos até mesmo na questão do livro de Filipenses, capítulo 2, verso 8, 9 em diante, onde diz que Jesus, né, mesmo sendo Deus, né, se esvaziou, né? Ele se esvaziou de si, no sentido de se diminuir para ter condições de conviver com o pecador aqui na terra, falar com esse pecador, abraçar esse pecador, dar condições de estar junto com esse pecador, não destruí-lo por causa do seu poder de bondade, dar ali essa condição e ainda salvar. Então Deus, ele constantemente, ele se esvazia no sentido do seu poder, porque automaticamente seríamos destruídos, para que tenhamos a possibilidade de continuar existindo. Olha como é lindo o movimento de salvação. É maravilhoso. Agora eu vou falar sobre o primeiro movimento de salvação na reconstrução da nossa humanidade, ok? Quando Deus criou Adão e Eva, diz aqui um texto, abra comigo aí no livro de Gênesis, capítulo de número 3, verso 7. Observa aí comigo, Gênesis 3, lá no comecinho, verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Quando Adão e a Eva pecam, eles reconhecem que eles estão nus, e aí eles cozinham lá folhas de figueira para que eles não fiquem aqui parado pensando na questão física, tá? Entenda o que o texto está ensinando. Senão você vai ficar aqui visualizando o homem com a folhinha na frente, a mulher com a folhinha na frente, cobrindo ali as suas genitálias. Não tem nada a ver. O que o texto está me ensinando é que o homem, quando ele percebe o pecado, o seu erro, ele olha para o outro e ele se cobre, mas ele se cobre de quem? De quem ele está se protegendo? É do outro, que antes eram como se fossem um só. Então, quando Adão se cobre a sua vergonha, a sua nudez, ele está se escondendo de quem? Dos animais? Claro que não. Que diferença faz você estar nu ou não na frente de um animal? Nenhuma diferença. Porque eles são seres que têm uma racionalidade muito inferior à do homem, da humanidade. Então, quando Adão se cobre, a Eva se cobre, ela está se protegendo, ele está se protegendo um do outro. Ou seja, eles deixam de ser um e começam a olhar para o outro com diferença, desconfiança, medo e assim por diante. Olha, um outro texto muito interessante aqui, no capítulo... Deixa eu ver aqui... Capítulo de número... Ó, 20. Capítulo 3, no versículo 20. Ó. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Ou seja, quem deu o nome de Eva a Eva? Foi Adão. Adão deu o nome de Eva. Ele que nomeou ela como Eva. A partir do seu pecado, ela não é mais eu, assim... quando Deus chamava o Adão, Deus chamava Deus chamava os dois juntos.
Deus falava Adão e vinha Eva e Adão juntos. Era como se falasse com a humanidade. Olha um outro texto aqui interessante. No capítulo 5 de Gênesis, no versículo de número 2, olha só o que eu estou falando aqui. Macho e fêmea os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão. Quando Deus criou Adão e Eva, macho e fêmea, Deus os chamou Adão, ou seja, o nome dos dois era Adão. Não é que o nome de um era Eva, o nome do outro era Adão. É o que está no texto. Gênesis 5, verso 2. E macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E aí nós vemos aqui no versículo de número, no capítulo 3, no versículo 20, Adão nomeando Eva como Eva. Ou seja, foi quebrada uma origem daquela criação. Na origem, Deus cria macho e fêmea e os chama Adão, que simboliza a humanidade. Então Deus os cria como humanidade, como um só. E não como seres separados no sentido do seu entendimento. Quando diz ambos estavam nus e não percebiam, significa o mesmo que você tirar sua roupa e estar nu diante do espelho, você está nu, você não tem problema nenhum. Mas quando você está perto de outro, tudo isso muda. Então, o intelecto do ser humano mudou com a quebra da obediência. Ele começou a olhar para o outro com medo, com desconfiança, e tudo isso que a gente vive hoje. Você não vive confiando em todo mundo, você está sempre desconfiando. Aliás, essa quebra foi tão imensa que nós desconfiamos até de nós mesmos. Quando você vai a um psicólogo saber dos seus problemas, no seu psique, no seu interior, significa que você tem vontade de fazer algumas coisas, porém você vai e faz outras. Isso significa que você não consegue controlar nem você mesmo, muitas vezes. Você se trai, ou seja, você, além de não confiar mais no outro, você não confia nem sequer em você totalmente. Aí você vai até um psicólogo para tentar entender essas crises, onde você fala, é como se você dissesse, por que eu faço isso, sendo que eu queria fazer aquilo? Então você está se perguntando, em outras palavras, por que eu estou me traindo? Por que eu estou fazendo aquilo que não era para ser feito? Isso significa que isso é fruto da nossa queda, das nossas mazelas, depois que nós traímos a vontade de Deus. E o movimento de salvação é trazer a humanidade de volta a essa unidade. Quando você vê Jesus aqui, no livro de João, lá no Evangelho que João escreveu, capítulo 17, versículo 21, uma das últimas orações de Jesus, ele diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus faz uma oração pedindo a Deus para que Deus nos ajude a ser um, na unidade, assim como Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um, que nós possamos ser um em unidade. E aí onde nós somos imagem e semelhança de Deus, por exemplo, e os anjos não são. Os homens têm a possibilidade de serem um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um. Isso é característica da imagem e semelhança do Altíssimo, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, sendo uma família, que é um só. Nós, seres humanos, temos a possibilidade de ser um no nosso intelecto, no nosso conviver, ao ponto de estarmos tão unidos, tão juntos, que nós não tenhamos mais medo um do outro e possamos confiar um no outro. Isso foi quebrado em todas as áreas. Um dos primeiros movimentos da salvação é nos trazer a unidade a qual nós éramos antes de cair. Amém? Então, o primeiro passo da salvação que me transforma é me fazer voltar a ser um com o outro. Isso só o Evangelho, só o Espírito Santo pode nos dar essa possibilidade. Na semana que vem eu vou estar falando como isso pode acontecer no nosso dia a dia, no nosso agir, no nosso fazer. Amém? Meu tempo já está acabando. Espero que você tenha compreendido tudo que nós falamos até agora. Não fique preocupado, vamos aprendendo de pouco em pouco e de pouco em pouco você vai muito longe.
O mais importante é estar absorvendo momento por momento do que nós estamos ensinando. Deus abençoe, até a semana que vem, te espero às 20 horas.